uma pergunta que vai enlouquecer a cabeça de um cristão que não é católico. É a seguinte pergunta: irmão, se você conhece a história, sabe que a Bíblia não estava pronta quando Jesus pregava. As pregações eram orais, só existia o Antigo Testamento. Então, como é que você sabe que aquilo que se pregava, não tendo a Sagrada Escritura, não estava errado? Você vai dizer, porque Jesus estava junto, claro, o Espírito Santo. Concordo com você. Mas vamos cavocar um pouquinho mais. Irmão, se a Bíblia foi compilada somente lá no século IV pela Igreja Católica Apostólica Romana, que escolheu os livros que entravam na medida, ou seja, os livros canônicos, como é que você pode dizer que a igreja é falível? Então, deixa eu explicar de novo. Se existiram livros na Bíblia que são canônicos, ficaram livros fora da Bíblia, que não são canônicos, como é que a igreja sabia quais livros que entrariam na Sagrada Escritura? Então, entre os canônicos que entraram na Bíblia e os apócrifos que não entraram na Bíblia, como a igreja escolheu quais livros deveriam entrar na Bíblia se ela não tem assistência e infabilidade do Espírito Santo? Aí, meu amigo cristão de outra denominação, você só tem duas alternativas. Primeira alternativa: eu creio que o Espírito Santo sustentou a igreja na hora da escolha dos livros. Eu vou te dizer, muito legal, é isso que a Igreja Católica crê também. A Igreja Católica crê, por alguns versículos bíblicos, que a Igreja Católica, por questão de fé e moral, quando o Papa se pronuncia ex cátedra, junto com o colegiado dos bispos, sobre questão de fé e moral, não sobre a questão de economia, não sobre a questão de sociologia, sobre a questão de matemática, não sobre até algumas outras questões. Fé e moral, Deus sustenta a igreja do erro. Erro não quer dizer pecado, certo? Estou falando de erro teológico, erro de ensino, que sempre vem, mas a Idade Média, mas o Papa não peca. Claro que o Papa peca. Claro que o Papa peca, é o ser humano, ele se confessa por causa disso. Impecabilidade não é infabilidade, não é a mesma coisa. Então, ou você primeiro pode acreditar que Deus sustentou não só a escrita da Sagrada Escritura com o Espírito Santo, mas também a escolha dos livros. E essa é uma alternativa bem interessante. Porque se você partir para a segunda alternativa, os livros são infalíveis, mas a igreja é falível. Ou seja, os homens erram, a igreja erra e Deus não sustenta a igreja na verdade. Você tem uma coleção falível de livros infalíveis. Então você tem uma coleção falível, escolheram de maneira errada, livros que são bons, mas pode ter ficado algum livro bom fora. E aí é um pepino. Nós acreditamos como católico em alguns versículos que Jesus disse, que sustentam que ele é fiel à igreja e que a igreja permanece na verdade doutrinária, porque ela precisa ser o norte para os cristãos de todos os séculos até o fim dos tempos. Então presta bastante atenção. Nós acreditamos, em alguns versículos diz assim: Jesus soprou sobre eles, soprou o Espírito Santo e disse: ide e ensinai tudo que o Pai me mandou transmitir a vocês. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, rejeita a mim e aquele que me enviou. Ou seja, Jesus fala que a igreja tem poder de ensinar e sopra o Espírito Santo dizendo que eles têm poder de ensinar, e quem não ouve a igreja não ouve Jesus. Ou seja, a igreja é a extensão da cabeça de Jesus. Segundo versículo, daqui a pouco vocês vão ouvir um avião, que eu moro aqui bem embaixo do aeroporto, e não vou parar o vídeo, vou tocar assim, quem sabe faz ao vivo, né? Segundo versículo, Jesus diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quem me ouve, quem gosta da verdade chega a mim. Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Ou seja, Deus não ia permitir a mentira entrar na sua igreja, como algumas doutrinas pensam. A igreja primitiva se perdeu, e só em 1400, 1500 Deus resolveu dar mais uma chance para a igreja, e aí surgiu a nossa religião, e Deus botou tudo no eixo de novo. Não foi assim que aconteceu. Tem um versículo que diz que
eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou seja, Jesus não largou a igreja. Tem outro versículo que diz: eu vos ensinarei toda a verdade. Futuro, eu vos ensinarei, não eu já ensinei. Eu vos ensinarei, eu vou revelando a minha verdade. Eu vos ensinarei toda a verdade. Claro, nós acreditamos que a Bíblia é a revelação pública de Jesus e que nada que vier depois como revelação privada pode contradizer a Sagrada Escritura. Nós acreditamos isso como católico. Por exemplo, não acreditamos como os mormons, que veio alguém, veio um espírito, veio um anjo tal e disse que faltava livros. Não, a igreja católica nunca vai aceitar isso, porque ela acredita que a revelação está completa na Sagrada Escritura. Daniel, mas como explicar então uma aparição de Nossa Senhora? Bom, a gente pode até acreditar numa aparição de Nossa Senhora, desde que isso não conflite com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Por exemplo, se aparecer uma suposta Nossa Senhora dizendo que Jesus não é Deus, pula fora. Se aparecer uma suposta Maria dizendo que ela é digna de adoração, pula fora. Se aparecer uma suposta Virgem Maria dizendo que você não precisa para a igreja para orar, basta orar em casa, pula fora. Então, querido, a Igreja Católica, ela foi sustentada desde a fundação em Mateus 16, 18, que Jesus proclama sobre Pedro que ele é a rocha. Tem Batista que diz que Jesus falou para ele mesmo, a coisa mais bizarra do mundo. Já quando Jesus encontra Simão, ele chama ele de Kefas, né? Simão Caniço vira Kefas, que é rocha, Pedro é pedra, ou seja, tem nome em duas línguas. Quando Jesus aparece depois da traição, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, ele é o primeiro Papa, e sabemos isso historicamente, porque a linhagem católica é ininterrupta, 266 papas, claro, existiram antipapas, existiram papas mulherengos, existiram papas que só pensavam em dinheiro e poder e que sabe Deus onde estão agora. Existiram, a gente não pode negar isso. Mas historicamente a gente sabe que a igreja é a igreja fundada por Jesus Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos, como diz a carta dos Efésios. Então, amigo, aí que está a coisa. Aí que está a coisa. Deus sustenta a sua igreja. Aí, conversando com uma pessoa que nem evangélico é mais, o cara se diz cristão, mas não é de denominação, ele disse: realmente o Espírito Santo inspirou aquelas pessoas. Eu falei: sim, a igreja católica acredita nisso. Ele disse: não, mas essa promessa não é para a igreja católica, é para todas as igrejas. Amigo, sempre quando alguém fala algo, você tenta levar isso para a verdade, comparar isso com a realidade e ver se isso se aplica. Se a promessa de Deus, de infalibilidade, de não errar, de ser sustentada pelo Espírito Santo, na escolha da doutrina, fosse para toda a igreja, a gente não tinha 9.000 seitas diferentes. Está entendendo? Qual é a única fé que você vai estudar ao começo, patrística, é a vida dos primeiros cristãos, e que quanto mais você estuda, vê que está mais próximo da Igreja Católica? É a Igreja Católica. A Reforma Protestante, eu estou chutando algumas datas aqui, né, para não precisar pegar, copiar, e demora para fazer vídeo. Né? Não é preguiça, mas eu gosto mais de agilidade. A Reforma Protestante lá 1500 e pouco, mais ou menos, não sei de cor. Mas antes disso, só existia a católica, a igreja católica, a igreja grega e os ritos, as variações católicas de rito. Você dizer que a igreja católica, que a igreja ficou abandonada, até que chegou alguém que resolveu fazer uma reforma para voltar às origens, é acreditar que o demônio tomou conta e que Jesus não cumpriu a promessa que estaria todos os dias com a igreja e que ensinaria toda a verdade. E que quem ouve a igreja, aí ele ouve. Então pense nisso. Até o próximo vídeo. Valeu! Esteja com a igreja, interprete a palavra com a igreja.